O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Google manipula o mecanismo de buscas para que sejam exibidas mensagens negativas sobre ele. Paulinha, o republicano tá irado. E aí, hein? Ele tá. E ele usa tanto, né? Hashtag chateado. Ele fez pelo Twitter essa crítica. Mas ele também critica o Twitter, o Facebook, de alguma forma. Ele tá nessa e não é uma coisa nova, né? Ele, durante as eleições, já tinha reclamado que, por exemplo, o Google ocultava notícias que podiam prejudicar a Hillary Clinton. Então já era uma alegação que ele fazia nas eleições e agora ele volta dizendo que quando se coloca ali notícias de Trump no Google, o que acontece, o que se visualiza ali são notícias da mídia fake news, né, falsa que ele chama. Em outras palavras, os resultados são manipulados para que mostrem só notícias e histórias ruins. Então, 96% dos resultados sobre notícias de Trump são de mídia nacional de esquerda, e isso é muito perigoso, pelo que diz o Trump aqui. E não foi só o Google que ele criticou, ele também depois foi lá e reafirmou que o Twitter e o Facebook também estão pisando em território muito perigoso, que devem ter cuidado, que não é justo para grande parte da população, porque, de acordo com ele, há um filtro aí, há uma condução para as notícias que são ou não mostradas. O Google respondeu, dizendo que quando você faz uma busca no Google, o que eles fazem é entregar as respostas mais relevantes em questão de segundos, que as pesquisas não são manipuladas em direção a nenhuma ideologia política, que, enfim, eles sempre estão fazendo melhorias aí no algoritmo para garantir que não tem nenhuma condução nisso, nenhuma manipulação em relação a sentimentos políticos. E aí, por outro lado, Edgar, a gente teve alguns CEOs admitindo que, por exemplo, nas suas empresas, a maioria dos funcionários é de esquerda, né? Então, você teve uma entrevista na CNN com o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, e ele falou, a grande maioria dos meus funcionários são de esquerda, mas claro que estamos aqui tentando fazer um trabalho isento, sem manipular. E aí o Facebook mesmo, a gente teve o Mark Zuckerberg em abril desse ano, quando depois no Senado nos Estados Unidos, também admitindo que a grande maioria dos funcionários que trabalham na empresa são de esquerda, e até dizendo assim, o Facebook e a indústria de tecnologia estão localizados no Vale do Silício, uma região sabidamente em inclinação à esquerda. Essa é uma preocupação que tenho e tentamos erradicar na empresa, assegurando que não temos qualquer preconceito no trabalho que fazemos. Mas fica sempre essa margem, e tem acontecido de pessoas, por exemplo, reclamarem que consideram que no Twitter o que é mostrado é filtrado, perfis à direita ou conservadores são derrubados, e por que não usar a esquerda? Então existem reclamações recorrentes acontecendo, e foi feita até uma pesquisa em junho nos Estados Unidos pela Pew Research Center, que mostra que 43% dos americanos acham que as principais empresas de tecnologia apoiam opiniões liberais. E 72% dos entrevistados também disseram acreditar que as redes sociais censuram os pontos de vista conservadores. Olha que ponto interessante, Joel, para análise aí, né? Porque são os poderes pequenos que estão na mão das pessoas, do indivíduo em si, potencializado com o advento das mídias sociais, né? Da capacidade que se tem hoje de expor pensamentos, tudo, e ideologias, inclusive. Faz sentido, na tua opinião, essa falta de isenção acusada aí pelo presidente americano? Olha, o Trump acusa sem nenhuma evidência, sabe? A única evidência dele qual que é? Você começa a pesquisar no Google, aparecem notícias ruins sobre ele, e talvez sobre outros candidatos apareçam notícias menos ruins. Agora, isso pode ser um resultado do próprio algoritmo da pesquisa. Como tem muita notícia ruim sobre ele, como as pessoas pesquisam e querem saber coisas ruins, os podres dele, talvez naturalmente acaba sendo mais relevante essas coisas ruins. Então isso por si mesmo não é prova nenhuma. É verdade, essas empresas têm aí, são mais gente de esquerda, por exemplo, assim como o jornalismo no Brasil, também tem mais gente do perfil de esquerda. Agora, isso não é uma prova de que tenha qualquer viés, que alguém esteja interferindo no algoritmo, ou seja, não, o algoritmo mostraria notícias, algumas boas, outras ruins do Trump, vamos mexer aqui, já que a gente não gosta dele, para mostrar só as notícias ruins. Eu espero, eu torço para que não estejam fazendo isso, levados por um senso equivocado de justiça social. Ué, mas você tem que ter evidência para dizer que estão fazendo. Não tem evidência. Só se publica notícia ruim. Mas é o que as pessoas procuram mais, as pessoas estão pesquisando mais isso.
no Google. Não, eu Enfim. não acho que são as pessoas que colocam lá no Google Trump, notícia ruim. Não, quer dizer, Trump É o que ele é corrupção, ofertado, Trump é o que ele é dinheiro, oferecido. não sei o quê. Não, Trump notícias, né? É o que acontece no Google. Às vezes tem a ver com o usuário também. Conforme os meus hábitos, o Google, ele consegue mapear quais são os sites que eu mais acesso, as coisas. E isso é entregue para você, é um pacote numérico aí, é uma conta, um algoritmo que, de acordo com o Google, não tem nenhuma condução política, de lado, esquerda Claro ou que direita. tem. Então, por exemplo, se existe um volume maior de pessoas acessando a CNN do que outros meios de comunicação e acreditando naquela notícia e lendo aquela notícia, ela vai ser a primeira da página. Paulinha, o planeta Terra, se eu estiver chutando muito alto, pertence a 6 famílias. No máximo 6 famílias. Donas de banco, cartão de crédito, shake árabe, acabou. Aí embaixo desses caras... E aí? É verdade. Ué, vocês Seis acham que é uma famílias. besteira? Família A Silva, a mas Cardoso... Quantos Mas camelos? Quantos Família camelos? Rocha, família Silva. Você pega esses caras, presidente dos Estados Unidos, o Mark Zuckerberg, isso é novo rico. Para essas famílias extremamente tradicionais, isso é novo rico. Pô, mas as mídias sociais estão na mão desses novos ricos, aí nenhum deles é de família tradicional. Tudo bem, só que algum interesse esses caras têm. Vocês acham que é só o anúncio? O poder que o Trump tem é o mesmo que o cara do Google também tem, que são novos ricos, são novos bilionários e tal, e com poderes novos na mão. Mas o mundo pertence a outras camadas acima. Não vem falar que é coincidência que o Google só acha notícias ruins. Alguém está sendo servido por aí. Esses caras do Google têm o mesmo patamar de poder que o presidente dos Estados Unidos. Então fica nesse embate. Pô, vamos derrubar esse cara aí, porque esse cara tá fazendo o que a gente O não gosta risco e tal. não tem nada a ver com essas famílias. O Claro risco que é, você acha que é só justamente- coincidência? Não, Hã? que famílias? Nem o Google, Não, eu nem só o tô colocando em Twitter, prateleiras. nem o- Vamos falar dessas prateleiras pra baixo. Esses caras estão nessas daqui. O que Tem pode outros caras acontecer, acima. o New York Times admitiu, por exemplo, que ele adotou uma postura anti-Trump na campanha e até veio a público, sem o Trump ter acusado nada, mas veio a público para dizer, foi um erro, porque a gente abriu mão de fazer um jornalismo mais imparcial e mais objetivo, levado por esse ímpeto supostamente justificado aí por esse desejo de derrubar o cara. derrubar um cara que seria ruim, que seria contra os valores, não sei o quê. É um grave erro ter feito isso, espero que as mídias sociais não estejam fazendo. Agora, para acusar isso, você tem que ter alguma evidência concreta de que isso esteja acontecendo. Ainda mais quando você tem um comunicado oficial da empresa dizendo que não está acontecendo nada disso. Qual é a evidência concreta? Ué, mas você tem que ter evidência para óbvio que a acusar. empresa não vai virar e mas falar, você tem que olha, não, realmente tem que a gente sacaneia o cara. Não, porque isso é palavra dele, pode pegar muito mal pra ele num julgamento depois. Você tem que ter evidência concreta pra você acusar uma coisa dessa. Qual é a evidência? Um algoritmo viciado, você um tem essa prova? Um algoritmo- algoritmo viciado, onde se expõe realmente Bom, você pode notícias pegar que negativas? todas as páginas que foram derrubadas do Facebook, eu vou começar assim que eu tô muito mal, desculpa. Todas as páginas do Facebook que nesse mês foram derrubadas foram de direita. Me fala uma de esquerda. Vê se a Márcia Tiburi groselhando, quase que eu falo uma palavra feia, falando groselha o dia inteiro no Facebook foi derrubada. Não, mas ele não derruba pensador, gente emitindo opinião ou candidato. Ele derrubou Páginas páginas fake criadas pra fazer uma Páginas manipulação fake. política. Mas qual que Esse era é o a argumento. evidência? Mas então mostra, cadê os outros grupos que fazem a mesma coisa e que estão podendo operar isso sem ser derrubados pelo Facebook? Isso é interessante. Daí você teria uma evidência em mãos. Mas assim, talvez a direita agora tenha realmente feito mais manipulação do que a esquerda, e portanto, nessa coisa política e do uso das redes, e portanto ela que foi derrubada. Agora, você tem que ter alguma evidência, tem que ter algo pra mostrar, olha, isso aqui fez exatamente a mesma coisa que a direita fez e não foi derrubada, e tá aqui livremente atuando. Cadê? Geralmente Quem a são? direita, e principalmente a figura do Donald Trump, por ser um bilionário, ele é voraz, feroz pelo capitalismo selvagem. Vamos lá, America First e tal, vamos correr atrás de grana. E quem é de esquerda fica naquele papinho, pô, calma, vamos ser descolados, vamos ajudar as pessoas. E as medidas que o Trump tem tomado são totalmente antipopulares com o pessoal da esquerda. Você vê a questão da construção civil em Nova York, virou um canteiro de obras. Aquilo lá agora, vai lá e vê. Tá sendo construído tudo, porque ele tá deixando tudo que ninguém deixava antes fazer, ele tá deixando fazer. Agora ele fechou a fronteira, separou criancinha dos pais, não sei o que, o mundo inteiro. Nossa, que coisa. Aí você pega só como exemplo aqui pertinho, não precisa nem mudar de continente e ir lá pra Itália. Vê aqui, Roraima, Pacaraima, Brasil e Venezuela. Por dia, 800 venezuelanos vindo pra cá. O Trump tomou uma medida antipopular, só que ele virou e falou, velho, se eu continuar deixando porque é criancinha, porque é azul, porque é amarelo, porque é verde, isso aqui vai virar uma coisa desenfreada e vou estimular as pessoas a continuarem vindo pra cá. Fecha. Aqui no Brasil você fica nesse papo de, não, é antipopular, deixa os caras...
tá com um baita problema. Inclusive, nessa edição ainda do Morning Show, a gente vai falar disso. O governo não tá sabendo lidar. Pode ser, a gente não tá discutindo as Não, políticas tô querendo do Trump, derrubar. cara. Não, eu só tô tudo bem, querendo não tá usar discutindo. como exemplos. A gente O cara toma discutindo. medidas acertadas. Ele evita lá que a economia pare, aqui tá parada. Ele evita que lá eles tenham um problema caótico de imigração, que nem a que a gente tá tendo. Ele evita. Só que isso pro pessoal da esquerda é inconcebível. Tudo Esse bem, cara tudo não bem, tem coração. tudo bem. Esse Ô, cara Caio, não sei o quê. Caio, uma Ele coisa- saiu com uma mulher sendo uma casado. coisa- Pô, azar não, dele, uma coisa é né, como Melania? você avalia o que ele tem feito. Eu até discordo na economia, acho que ele está criando problemas para a economia americana. Mas uma coisa é discussão sobre o que ele tem feito, outra é a discussão. As empresas de rede social, de mídias sociais, têm tido um viés contra ele no que elas divulgam, no conteúdo que aparece, nos grupos que se beneficiam, sei lá. E daí você precisa ter alguma evidência para afirmar isso. Não basta dizer eles são de esquerda. Então eu vou achar, então você que é de direita está sendo injusto com o Lula? Mas me pegue uma matéria falando assim, presidente evidência Donald Trump pra acusar evitou alguma um coisa. novo pacarama aqui nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tem um editorial de rádio feito por você agora no ar, nesse Não, momento. sendo lá nos veiculado, Estados pô. Unidos, cadê a manchete pró-Trump? Pra caralho, mano, Trump ninguém é fala pra corajoso caralho nessa e vez. evita que Estados Unidos se torne o novo Brasil-Venezuela. Liga na Fox. Trump é corajoso a e Fox faz... News. A Fox News. Um monte de blog de direita, tem um Agora, monte. sabe o que você não está considerando? Quando você faz você argumenta, cara, eu tô percebendo aqui, o teu próprio argumento justifica é isso que você alude e coloca na conta da facção esquerda dentro da imprensa. Se cai mais notícia negativa do Trump, é porque... Porque a imprensa lá, a maioria é esquerda A bem lá. da verdade, a Aqui, maioria assim como das aqui. notícias que saem sobre o presidente Trump são de cunho negativo. Agora, a imprensa como reguladora, como um poder também da sociedade, um filtro que leva ao ouvinte, ao leitor, ao telespectador, a informação de acordo com o seu editorial, está cumprindo o seu papel. Aí não tem, a meu ver, nada de errado. cumpre? Sabe o que seu essa história papel. me lembrou? O Sabe que o que nós essa estamos história me fazendo lembrou? aqui? Ó, Caio, olha A o que tua essa história me opinião é lembrou. divergente da do Joel, nesse Exato, caso estamos discutindo. específico. O que nós estamos fazendo aqui? Colocando a reflexão como tema do debate. Mas olha o que essa história me lembrou. O Haddad falava a mesma coisa, a mídia é contra mim. Daí ele foi lá medir os manchetes nos jornais. Olha que tem mais manchetes negativas do que muito mais negativas do que positivas contra mim. Bom, meu caro, talvez você esteja fazendo coisas que realmente repercutem mal. E isso não quer dizer que eles Mas são aí você injustos tá contra comparando você. o Haddad com o Trump. Pô, mas você pelo gosta amor de um e não Deus. gosta do outro, mas é o Não, mesmo mas não é tipo gostar, de é ver crítica. resultados. É o mesmo O que tipo que o Haddad crítica. fez de É o mesmo de tipo fato crítica. em São Bom, Paulo? Não, mas você não tá avaliando É. as Ah, ele políticas. pintou a faixa de vermelho. Esse pra aí nós Haddad, vamos certo? abrir